O projeto de lei 1009, que regulamenta, explica melhor a questão da guarda compartilhada, foi aprovado no ano passado na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, ele se tornou o projeto de lei da Câmara, 117. Na Câmara dos Deputados, ele levou 31 meses para ser aprovado, 2 anos e 8 meses parado na mão dos deputados. Em apenas 3 meses, no Senado, Ângela Portela, a senadora designada para relatar esse projeto de lei, já entregou lá o parecer dela e deu andamento à questão. Então fica aí o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento à senadora por compreender a prioridade da criança e do adolescente, determinada na Constituição. Para tudo, primeiro a criança. E um dos motivos desse prazo tão curto foram os vários pedidos de urgência. Pais, associações do Brasil inteiro mandaram cartas, telegramas para os senadores. Nós mesmos mandamos uma cópia do abaixo-assinado com mais de 1000 nomes para cada um dos 81 senadores que estão lá, para que eles acelerassem o andamento dessa aprovação. Infelizmente, uma coisa não leva a outra. É difícil realizar um trabalho 100% eficaz, livre de erros, em um período tão curto. Mais urgência, menos competência. E o relato, o parecer da senadora possui alguns problemas gravíssimos. E esse é o motivo deste vídeo. Mas não é nada tão complicado, desde que se mantenha o diálogo. Aquele diálogo fundamental para a criação dos filhos, o diálogo que o governo espera ter com a população, em vez de manifestações violentas, quebra-quebra. Vamos trabalhar juntos em prol do bem comum para que o Senado e a Presidente da República não coloquem uma lei em vigor que não resolva o problema, ou ainda pior, que o piore. A lei atual determina que quando não houver acordo entre o pai e a mãe, será aplicada a guarda compartilhada. A lei atual obriga o juiz a obrigar ambos os pais a compartilharem convivência e responsabilidades, quando ambos querem a guarda do filho. Não, a guarda fica comigo, a guarda fica comigo. Não, a guarda fica com os dois. Porém, o motivo desse novo projeto de lei, dessa confusão toda, são essas 3 palavras. Sempre que possível. Alguns juízes, especialmente de primeira instância, vêm fraudando o sistema público de justiça nas varas de família. Nessas questões de guarda compartilhada, eles afirmam, em sentenças, que quando não há acordo com o pai e a mãe, não é possível ter guarda compartilhada. Essa fraude jurídica tem muitos elementos. Muitas vezes eles falham no emprego do perito, que deveria dividir ali a convivência, as responsabilidades, manipulam os autos, atrasam o andamento e principalmente sentenças com esse tipo de afirmação. Sem acordo não há guarda compartilhada. Ou seja, é a mesma coisa que você, como juiz, sentenciar, cumprindo a lei, quando não houver acordo, será aplicada a guarda compartilhada, porém, neste caso, não é possível aplicar a guarda compartilhada porque não há acordo. A língua portuguesa não admite você excluir uma possibilidade que já está incluída no começo. É interpretação de texto, é língua portuguesa, é o básico. Isso está definido na Constituição. Vivemos em um país de língua portuguesa. Está na lei, tem que cumprir. Essa é a lei atual. Não precisa mudar nada aqui. Mas, infelizmente, não se compreende que a situação de guarda compartilhada é exclusivamente em situação de litígio. Ninguém vai procurar justiça quando se entende. Eles têm mais o que fazer, têm onde empregar melhor o dinheiro. Guarda compartilhada é para pai e mãe que está brigando, que tem confusão, que não tem diálogo. Compete ao juiz resolver essa questão. Isso está determinado na lei, por isso que a guarda compartilhada é imposta. Não existe situação amigável de guarda compartilhada, salvo a exceção da exceção da exceção. E aqui a questão fica mais clara. Quando não houver acordo, existem situações possíveis. Compete ao perito
analisar quais são as situações possíveis. Perito não foi feito para analisar o impossível, o que não acontece, desestimular, compete a ele encontrar a solução. Isso está exposto também na lei. O papel do setor psicossocial, do perito, para que ele possa descobrir o possível na lei atual. E aqui finaliza e esclarece a compreensão da fraude jurídica. Sentenças definem que a guarda compartilhada só é realizada em situações de acordo, de entendimento. Como é que a sentença pode definir que só existe a situação de entendimento se a própria lei já define a situação de desentendimento? Né? A desculpa tem que ser um pouquinho melhor. Né? Aquilo é fraude, aquilo não existe. Mas tudo bem, vamos compreender, o juiz não faz isso por mal. Né? A condição de trabalho do juiz é terrível. Não estou defendendo, não. Vai na vara de família ou então pense quanto tempo leva o seu processo lá dentro. Eles têm milhares e milhares de processos, graças a você, cidadão, que gosta de mover uma ação. Então, leva muito tempo para que eles possam resolver esse tipo de problema. E há problemas mais graves de violência, de abuso sexual real. É complicado tentar resolver guarda compartilhada, realizando a divisão de tarefas e de convivência. Então, não é por mal que eles fraudam o sistema, é por falta de condição de trabalho. Muitos sofrem de problemas emocionais, os juízes, problemas psicológicos causados pela profissão. Então, há de se compreender o problema por completo para que se realize a solução, para que se encontre o melhor caminho. Para isso, precisamos entender duas coisas que estão intimamente conectadas, duas leis que estão conectadas: a alienação parental e guarda compartilhada. Vamos começar pela situação de acordo, onde os pais juntos procuram a justiça simplesmente para homologar um acordo. Essa é a situação mais rara, ela não existe praticamente. Pais que têm um bom diálogo, eles se separaram, têm filhos, procuram um advogado ali, muitas vezes separando os bens que têm em comum, definindo pensão. Eles, por possuírem geralmente um nível cultural mais elevado, já procuram a justiça definindo e solicitando a guarda compartilhada. O juiz, todo feliz, fala: claro, sem dúvida, vocês compreendem as responsabilidades? Compreendemos, então, sem dúvida, guarda compartilhada, porque ela vem em primeiro lugar. Essa situação é muito rara. Muitas vezes os pais se separam e nem procuram a justiça, é o mais comum. Eles se separam ali, tomam as decisões com relação a bens, aos filhos, e se possuem um bom diálogo, uma confiança, eles sustentam essa situação ao longo do período de criação do filho. As outras situações, todas envolvem a prática da alienação parental. Todas, sem exceção, do menor para o maior grau. Não sou psicólogo, não somos psicólogos aqui no Avenida Coach, somos pesquisadores. Esse vídeo foi meio feito às pressas. E a questão da alienação parental, nós temos um conhecimento básico. Um psicólogo poderá explicar isso melhor. Mas o que descobrimos foi que a alienação parental ela tem graus. Essa, inclusive, é uma das funções do perito. Existem 5 graus de alienação parental. O que conseguimos compreender é que esse entendimento que alguns juízes transformam a lei, pais em situação de acordo, seria apenas o primeiro grau da alienação parental, também o mais raro, inexistente, como se a lei fosse feita para ele. Os pais não estão de acordo, procuram a justiça. Olha, eu gostaria de ter a guarda do meu filho, juiz, mas ela não concorda. Juiz, eu também gostaria de ter a guarda do meu filho, sabe? Eu também não queria deixar com o pai. Eu gostaria de eu mesmo cuidar do meu filho, juiz. Tudo bem para você? Aí o juiz ali, no meio dos dois, define. Bom, olha, quando não há acordo, eu deveria impor a guarda compartilhada. E os dois ali, sim, vamos manter um ótimo diálogo, juiz. Eu não concordo, eu prefiro a guarda unilateral minha, eu quero cuidar do meu filho sem a mãe.
Ah, juiz, eu quero cuidar do meu filho sem o pai. Mas, né, eu respeito ele. Ele, de fato, eu dialogo, eu converso com ele. De fato, só não quero que ele cuide do meu filho. Eu cuido porque o filho é meu. Mas, né, eu respeito, eu trato ele super bem. Eu também, juiz, eu trato ela perfeitamente bem. Eu apenas não concordo. Essa situação não existe. Ela é muito, absolutamente rara. Os pais não têm um bom diálogo. Os pais se agridem. Os pais entram em competição. O que existe são os outros níveis da alienação parental. Os graus 2 e 3, elas são situações ainda possíveis de se aplicar à guarda compartilhada. Há atrito, há competição, há o emprego do menor, mas com a divisão de tarefas e convivência, a guarda compartilhada servirá para encerrar a alienação parental. Por isso eles são elementos conectados. Nestes graus aqui, ela, ao ser imposta aos pais, ela resolve a alienação parental. Quando ela não é imposta, ela amplifica e conduz para os graus mais elevados. Portanto, 1, 2 e 3 se aplica, se impõe aos dois pais, em conflito, em litígio, a divisão de tarefas e convivências, que é a guarda compartilhada. E depois de um longo percurso, chegamos à razão deste vídeo. Senadora, a senhora incluiu este texto no seu parecer, sugerindo este texto para a lei, novamente recolocando a questão da possibilidade versus impossibilidade, possível versus impossível. Senador, o projeto de lei inteiro é para retirar a questão do possível. A senhora recoloca o possível na lei? Aí isso daqui não serve para nada. Juiz não tem parâmetros, ele não tem preparo técnico para saber quando impor a guarda compartilhada e quando modificar a guarda. Eles não têm conhecimento técnico, dá para ver pelas decisões deles. São cópias, um copia a decisão do outro pela jurisprudência. Eles não têm parâmetro nenhum. Eles usam o perito, às vezes, como uma base, para uma sugestão. O próprio perito não coloca parâmetros, então ele não segue. Possível versus impossível não pode estar na lei. A lei é exatamente para tirar isso daqui, minha senhora. Não coloca possível na lei. Aí a senhora trocou 6 por meia dúzia, tirou de um lugar para colocar no outro. Sabe o que vai acontecer? O juiz vai analisar que, não, tá aí, os juízes mais rigorosos vão falar, não, como se vocês estão aí, se não tem um diálogo tão eficiente, existe um conflito, não é desentendimento, é conflito mesmo. Não vou impor aqui. Um pouquinho menos rigoroso também não vai impor aqui. No nível 2 de alienação parental. Não, o conflito está muito grande, vocês não estão se entendendo com horários, um está desqualificando o outro. Não vou impor a guarda compartilhada aqui, também não vou impor aqui. E graças a este texto, a situação vai se conduzindo para a prática de alienação parental causada por uma lei ineficaz. Compreenda que só existem 3 situações de guarda compartilhada. A situação amigável, raríssima, em que os pais já vão lá com um acordo feito entre eles. A situação que a lei deve impor, que se aplica à guarda compartilhada aqui. Então, aqui, se aplica, se impõe. Divisão de tarefas e convivência, que é a guarda compartilhada. E a inversão de guarda. Não existe recusa de guarda compartilhada. Não existe. Ou aplicou ou inverteu. Ou o pai informou que ele não quer, ele está de acordo ali com conviver quinzenalmente com o filho, levar para passear, e a mãe realiza a guarda unilateral. Mas quando há desacordo, são só 3 situações, 2 situações em desacordo. Essa daqui que se impõe e essa daqui que se inverte. Não existe outra. Então, por favor, cara senadora Ângela Portela, a senhora tem feito um excelente trabalho, vamos fazer ele nota 10. Retire isso do seu parecer, do texto da lei. Não admita, não. Isso vai estimular a fraude jurídica. Volto a falar, não é nem mal intencionada. Pouquíssimos peritos sabem disso.
Imagine um juiz que tem lá uma imensidão de questões jurídicas, de processos e problemas. Ele não tem isso para tomada de decisão. Retirando isso, obriga a se compreender parâmetros claros, compreensíveis, objetivos, para se impor a guarda compartilhada, para se inverter a guarda em uma situação mais trágica e encerrar com essa fraude. E por favor, cara senador, excelência, não queremos ser mal interpretados. O nosso intuito é o bem comum. A gente entende que a senhora foi pressionada ali para realizar em um curto espaço de tempo. Realizou, colocou, incluiu esse item com a melhor das intenções, talvez até um pouco ingênua. A gente não imagina que você tenha ligado lá, de repente, para algum juiz colega, um outro juiz colega, e esses juízes tenham sugerido a inclusão desse item como uma válvula de escape para situações impossíveis. Isso não nos passa pela cabeça. Não há influência de juízes nesse texto da lei. A gente sabe disso, né? Porque só para lembrar, situações impossíveis não fazem parte do direito. O direito não se inclui em situações impossíveis, né? Se o pai é astronauta e ele quer a guarda compartilhada e quer que se leve a criança semana sim, semana não para a Lua, ele vai ficar querendo, porque não se aplica a essa situação. O impossível o juiz não vai dar. Não precisa se preocupar com essa situação, né? Então é importante retirar esse texto para evitar situações maliciosas, situações de negligência, em que o direito da criança de ter ambos os pais é varrido para debaixo do tapete. E todos nós vamos precisar de muita coragem para resolver esse problema, porque essa lei, nós sabemos, vai desagradar muitos grupos sociais, como a das mulheres, não a das mães, a das mulheres com filhos, que não são mães, mulheres que pensam em si mesmas, nos seus próprios interesses, veem a criança como um plano de aposentadoria, alguém para cuidar delas. Então não estão de acordo com guarda compartilhada, elas querem o filho ali como um investimento pessoal. Essas mulheres vão se desagradar e são um grupo muito mais numeroso do que os pais que estão em busca de serem melhores pais para os seus filhos. Ainda existe a cultura do provedor, o homem paga a conta, o homem está trabalhando, ele não pensa em cuidar do filho. Seja por negligência, desinteresse, mas a realidade econômica muitas vezes fala mais forte. Então nós sabemos que esse grupo vota muito mais do que esse. E não tem muito pai interessado, portanto. Então esse grupo é poderoso e dita, esse grupo é poderoso também, mas não tanto, por isso que esse se submete a esse. E a gente vive num país da idolatria da mulher, não da idolatria do bom caráter, mas da idolatria da mulher mesmo, seja bom ou mau caráter. E, por último, né, a criança. Tem um menininho aqui, tem uma criança, olha que linda. Pequenininho, esse não conta nada. Ele não vota, ele não tem voz ativa. Então, esse projeto de lei é para essa coisinha aqui, né? Se houver a perspectiva de pensar na criança, faça o melhor possível. E a nossa sugestão para os pais, para aqueles que defendem esse projeto de lei, os direitos da criança essa é a nossa realidade, desse grupo que tem praticado, que tem defendido, que tem trabalhado em torno dessa atividade. Uma bagunça! Uma bagunça. É difícil para o senador, para o político, tentar se localizar. Apesar de ser um mesmo espaço, uma mesma ideia, ela é dita de formas muito discrepantes, muito complicadas. Um fala de um jeito, outro fala de outro fala muito, outro fala pouco, e a coisa se perde ali naquela bagunça de informação. Se você acredita que o ponto de vista colocado neste vídeo é real, é adequado, vai solucionar o problema e encaminhar o projeto de lei para uma solução, por gentileza, faça um favor para a gente. Não comente este projeto, não entre em contato com a senadora, não coloque mais informação
que vai acabar poluindo a comunicação. Fica difícil para eles tentarem entender a questão. Por isso que vem esse tipo de coisa. É importante que em certas questões exista um representante com a Câmara dos Deputados, com o Senado. O grupo que defende um projeto de lei tem que ser organizado, não essa bagunça. Muitas vezes o problema não vai ser resolvido porque eles sequer têm conhecimento de qual é o problema. Aqui o nosso vídeo. Não estamos nos elegendo como representantes de ninguém. Fizemos apenas um trabalho que julgamos que responde à pergunta. Se você considera este trabalho adequado, ótimo, então defenda este trabalho, mande este vídeo para ele, não precisa escrever nada, manda o vídeo, manda o link, manda um telegrama com o link, ligue e fale, tem um vídeo na internet que explica que este parecer acaba com o projeto de lei. Então defenda o interesse. Se você acha que não é adequado, nós mesmos vamos apagar esse vídeo e trabalhar com alguma outra coisa que talvez você ache que defende melhor a coisa. Não tem problema, porém ela fica em destaque, ela fica mais compreensível, não fica perdida num mar de informação. Contamos com o seu apoio. Divulgue, se inscreva no canal Criação Conjunta, que é um outro conceito, não da guarda compartilhada que imposta litígio. Nós não gostamos de litígio, nem de advogado, nem de justiça. Aqui defendemos a situação amigável, a verdadeira situação amigável. Se inscreva em nosso canal Criação Conjunta.